Bem-vindo ao canal Áudio Bíblico, um lugar para fortalecer sua fé e se inspirar na jornada com Cristo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo edificante. Muitas religiões têm os seus próprios livros. Os muçulmanos têm o Alcorão, os hindus têm os Vedas, e os budistas têm os escritos me foge o nome, de Buda. Você vê como a idade está chegando, né? O budismo só pode ser Buda, né? Augustus, óbvio, né? Tem os escritos de Buda e assim por diante. Mas nós cremos que nenhum desses livros ele contém a revelação verdadeira a respeito de Deus. Nós respeitamos, porque respeitamos as outras religiões, eles são considerados livros religiosos, mas para nós Deus só se revelou exclusivamente nesses 66 livros que compõem a Bíblia, a palavra de Deus. Mas há uma história muito grande e longa para que a Bíblia pudesse chegar até você, que está sentado aí com esses 66 livros confortavelmente descansando no seu joelho ou no seu celular. Há uma longa história e muito complicada. Eu vou tentar aqui resumir então como é que a Bíblia foi formada, por que 66 e por que esses, e por que que a Bíblia católica é diferente da protestante e assim por diante. Então vamos ver a formação da Bíblia. Nós temos primeiro que nos conscientizar de que não havia só 66 livros na época em que a Bíblia alcançou essa forma definitiva. Muitos livros sobre a história e personagens do Antigo Testamento e muitos livros sobre Cristo e seus apóstolos foram escritos 250 anos antes de Cristo e até 250 anos depois de Cristo. Então, no período de 500 anos, muita literatura religiosa foi produzida pelos judeus e pelos cristãos. Como é que a gente chegou em 66? A igreja cristã, ela reconheceu no século IV, portanto, 300 e poucos anos depois que Cristo veio ao mundo, somente no século IV é que a igreja reconheceu finalmente como inspirados por Deus esses 66 livros que hoje compõem o que a gente chama de cânon. A palavra cânon é uma palavra grega que significa medida. Então ela passou a se referir a uma medida fixa. Então quando a gente fala do cânon da Bíblia, a gente está se referindo a 66 livros que compõem essa Bíblia. O cânon do Antigo Testamento são os 36 livros, o cânon do Novo são os 27 livros, o cânon da Bíblia são os 66. A igreja cristã reconheceu como inspirados por Deus somente os 66 que hoje compõem o cânon da Bíblia protestante que você tem em mão. E isso ela fez no século IV. Depois de uma longa história, nós vamos falar alguma coisa dessa história aqui. A igreja, a essa altura, ela rejeitou livros escritos antes de Cristo em grego, como os judeus também fizeram. O que aconteceu? O último profeta judeu foi Malaquias, e ele profetizou e escreveu em grego. Entre Malaquias e João Batista tem aí um período de 400 anos. Nesses 400 anos não se levantou na nação de Israel um outro profeta igual a Isaías, Jeremias, Oséias, Amós. Não, o próximo profeta vai ser João Batista. Mas durante esses 400 anos teve muita atividade religiosa. Os judeus que tinham voltado do cativeiro, eles começaram a produzir literatura, contar a história do cativeiro, contar a história deles, e aí começaram a aparecer livros que eram escritos em nome das personagens famosas do Antigo Testamento. Então, como se Abraão tivesse escrito alguma coisa, se Enoque tivesse escrito alguma coisa, se Moisés tivesse escrito alguma coisa. Então, surgiu uma quantidade enorme, são centenas de livros que foram escritos durante esse período, além daqueles 37 que os judeus já consideravam como sendo palavra de Deus infalível. Só que esses livros novos que surgiram antes de João Batista e depois de Malaquias, eles não foram escritos em hebraico, porque os judeus perderam o hebraico quando eles foram em cativeiro.
eles aprenderam a falar aramaico. Quando eles voltam para a Palestina, eles falam aramaico. Hebraico ficou só para o sacerdote, era a língua que era usada no templo, na leitura na sinagoga, mas... E aí o judeu, ele não preservou nada do que foi escrito em grego. Aqueles livros, os judeus, eles eram feitos por judeus, mas não eram considerados como inspirados, não eram usados no culto, não eram nada, porque não era escrito em hebraico e não era inspirado para eles. Vocês sabem quem é que preservou esses apócrifos do Antigo Testamento? Os cristãos. Os cristãos é que preservaram. Mas se dependesse dos judeus, ele podia ter queimado tudo, né? Em termos de valor religioso, né? Eu vou dar aqui só uma listinha breve dos mais importantes desses livros. Como eu disse, são centenas, mas os mais conhecidos, e que mais tarde eles vão ter um papel importante na determinação do cânon, foram esses: Apocalipse de Moisés, Ascensão de Isaías, Ascensão de Moisés, Epístola de Aristeias. Essa Epístola de Aristeias é uma epístola onde esse judeu, é uma carta que esse judeu chamado Aristeias manda ao imperador romano, defendendo a cultura judaica dos pogroms. Pogroms eram perseguições constantes que se fazia contra o povo judeu. E nessa carta Aristeias fala da Septuaginta, que seria uma versão em grego daqueles 37 livros, que teria sido feita em Alexandria por 70 sábios durante 70 dias, e quando eles terminaram, um batia igual com o outro. É a lenda da famosa Septuaginta, daí o nome da tradução da Bíblia hebraica para o grego ser chamado Septuaginta, ou a versão dos 70, baseada nessa lenda aqui que Aristeias escreveu nesse livro apócrifo, né? Que naturalmente a gente sabe que a Septuaginta não foi produzida assim. Livro dos Jubileus, Oráculos Sibilinos, primeiro livro de Enoque. Esse primeiro livro de Enoque, ele é citado por Judas. Os 4 livros de Macabeus, que narra a história dos judeus. Os Macabeus foi um grupo de judeus que se revoltou contra a dominação estrangeira em Israel e provocaram a famosa Guerra dos Macabeus, que durante um tempo conseguiu a liberdade para os judeus, para ser sufocado de novo por outra potência, se alternava às potências que dominavam a nação de Israel. É uma história muito interessante e é uma das fontes primárias para a gente saber o que é que aconteceu naqueles 400 anos de silêncio entre Malaquias e João Batista. São os 4 livros de Macabeus. Os 3 livros de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro de Baruque, Eclesiástico, Tobias e Judite. Esses são os apócrifos mais conhecidos e que foram produzidos nesse período antes de Cristo por judeus, escrito em grego. Os próprios judeus não aceitavam esses livros como sendo inspirados por Deus, e os cristãos conheciam esses livros. Os primeiros cristãos conheciam esses livros e preservaram esses livros. Além disso, os cristãos também rejeitaram escritos de cristãos depois do nascimento de Cristo. E aí a quantidade é gigantesca também. A quantidade de evangelhos, a gente só tem 4, mas tem perto de 100 evangelhos que foram escritos. A gente tem 4 só. Eu vou dizer aqui alguns dos mais importantes apócrifos cristãos e que foram rejeitados pela igreja. O proto-evangelho de Tiago, o evangelho da infância de Tiago, o evangelho de Tiago, evangelho da infância de Tomé, evangelho do pseudo-Tomé, evangelho árabe da infância, livro sobre o nascimento de Maria, história de José o carpinteiro, evangelho dos Ebionitas, evangelho dos Nazareus, evangelho dos Hebreus, evangelho de Judas, evangelho de Tomé, evangelho de Nicodemos, perdoe aí. Então, vocês, por exemplo, sabe o presépio? Sabe o presépio que tem lá os 3 reis magos, né, trazendo aquelas ofertas, e está lá cercadinho de animal e tudo mais, numa caverna? Por que é feito numa gruta? Porque no Evangelho não está dizendo que foi numa gruta. Não diz o nome dos reis, não diz que eram reis, nem diz que eram 3, nem que eram reis. Diz que magos vieram do Oriente. E o texto bíblico diz que Jesus estava numa estrebaria, mas o presépio é uma gruta. De onde vêm essas histórias? Desses evangelhos, que a Igreja Católica aceita. Então daí daí dizer que eram reis, o nome dos reis, onde é que está isso?
Está nesses evangelhos aqui. Nesses evangelhos, Jesus é mostrado como sendo uma criança muito ativa e inteligente, não é? Uma vez um menino bate em Jesus e Jesus mata ele na hora, só com uma palavra. Matou um professor porque reprovou ele na escola. Onde Jesus pisava, nascia flores, saía borboleta. Uma vez Jesus encontrou um passarinho morto, o menino Jesus, né? Encontrou um passarinho morto, tocou no passarinho, o passarinho saiu voando. Histórias e lendas e lendas e lendas a respeito de Jesus. Por que surgiram esses evangelhos? Qual é a resposta óbvia? Porque os 4, eles não dão detalhes sobre a infância de Jesus, dão? A curiosidade popular. Como era Jesus? O que é que ele fazia? Como é que ele teria sido? Onde é que ele viveu dos 12 aos 30 anos? Então, esses evangelhos procuravam dar respostas às lacunas que os 4 evangelhos têm. Porque a única coisa que a gente sabe da infância de Jesus é aquele episódio em que ele vai ao templo, se perde da família, porque fica conversando com os mestres da lei, e Maria aperreada procurando ele, e depois o encontra no templo falando é só isso que a gente sabe do menino Jesus, mas isso não satisfaz a curiosidade do povo, né? E aí então apareceram esses evangelhos falando do nascimento de Maria, como é que foi, como é que Jesus era, como é que ele era menino, e todas essas histórias. Esses evangelhos são muito engraçados, né? Vale a pena você ler para você dar umas boas gargalhadas sobre como era a imaginação popular. Vocês lembram aquele filme estrelado por Tom Hanks, Código da Vinci? E que é baseado um código que supostamente teria dito que Jesus era namorado de Maria Madalena, e que tal, é tudo baseado, sabe onde é que é baseado? Evangelho de Tomé. É um livro apócrifo, da Bíblia não tem nada, mas é baseado nesses livros aqui. Então, esses livros, eles têm dado origem a esses evangelhos, né, que não são os 4 canônicos, eles são cheios de história fantasiosa, que é usado pela imaginação. Hollywood se aproveita disso. Tem um evangelho que é o evangelho esse próprio evangelho de Tomé, que é um evangelho gnóstico. Ele apresenta Tomé como sendo irmão gêmeo de Jesus. Irmão gêmeo de Jesus. E por aí vai. Não é à toa que a igreja disse, isso aqui é lixo, né? Isso aqui não vale, nós não queremos esse tipo de coisa. Isso aí é os evangelhos. Aí tem Atos de Pedro, e aí vem Atos de todos os Atos de Judas, Atos de Mateus, Atos de Bartolomeu. Então, tudo quanto é de apóstolo tem um livro de Atos referente. E é desses livros que às vezes se tira, que se recupera alguma coisa da história dos apóstolos, né? O que é que os apóstolos fizeram? Então, às vezes, vem essas histórias fantásticas a respeito dos apóstolos, por exemplo, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Onde é que está isso na Bíblia? Não está? Que João morreu queimado numa caldeira de azeite fervendo. Onde é que está isso? Está nesses apócrifos, que são coisas, né, que são passados para a igreja, né, que a igreja vem absorvendo. Aí carta de Barnabé, aí tem carta de Clemente, carta de Inácio, pastor de Hermas, testamento de Jesus, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Estevão. A quantidade de livros é muito grande, é muito grande. Por que então os 27 do Novo Testamento? Primeiro a gente tem que lembrar que a igreja, ela não determinou, assim, dizendo, esse livro é inspirado e esse não. Como se a igreja tivesse autoridade para fazer isso. Tinha critérios, a igreja reconheceu no meio de toda aquela literatura quais eram realmente os livros confiáveis e que vieram da parte de Deus. E havia pelo menos 3 critérios que eram usados para isso. Primeiro, apostolicidade. O livro teria que ter sido escrito por um apóstolo de Jesus Cristo ou por alguém chegado a um apóstolo. Apostolicidade. E aí então, já deixou de fora aí quase tudo. Porque genuinamente escrito pelos apóstolos, a gente tem Mateus, nós temos João, nós temos as cartas de Paulo, nós temos a carta de Tiago, que não era apóstolo, mas era do círculo apostólico, nós temos as cartas de Pedro, o Apocalipse escrito pelo apóstolo João, as 3 cartas de João, Lucas era companheiro de Paulo e Pedro, e Marcos era companheiro de Pedro. Então, e o livro de Hebreus, na época, considerava-se que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo.
Então, todos esses livros do Novo Testamento, eles estão ligados a um apóstolo de Jesus Cristo ou alguém próximo a um apóstolo. Esses outros a gente chama de pseudepígrafo, ou seja, é um livro que se apresenta como tendo sido escrito por alguém, quando na verdade não foi. Seria mais ou menos do tipo assim: você está escrevendo uma carta que você quer que as pessoas aceitem a verdade e você quer mandar para tal igreja, e se você assinar seu nome, ninguém sabe quem você é. Aí você assina... de Macedo. Opa, uma carta de Macedo, né? Tal, né? Realmente muito importante e tal. Então, é um pseudepígrafo. As pessoas escreviam as suas cartas e assinavam como sendo Paulo, como sendo Pedro, como sendo Mateus, como sendo Barnabé, o companheiro de Paulo, para poder dar autoridade, credibilidade ao que eles estavam escrevendo. São falsas, né? É fake. E é o que a gente chama de pseudepígrafo. Pseudepígrafo. É chamado de apócrifo. A palavra apócrifo é a palavra grega que significa oculto, escondido, porque a gente não sabe nem quem é o autor e o propósito realmente é nefasto, né? É um propósito oculto, não revela exatamente o que é a princípio, mas quer enganar as pessoas. Então, apócrifos e pseudepígrafos, eles foram todos rejeitados pela igreja com base no critério da apostolicidade. O segundo critério é que o escrito ele tinha que concordar com o ensino dos apóstolos. Então, pelo menos até o final do século I, a tradição oral que preservou o que os apóstolos tinham ensinado e o que Jesus tinha ensinado ainda era muito forte. Então era fácil você pegar um livro que pretendia ser um livro da parte de Deus e comparar com aquilo que Jesus ensinou e com aquilo que os apóstolos ensinaram, boa parte do que já estava escrito também. E o que não batia, a gente chama esse critério de a regra de fé, e o que não batia com aquilo que era reconhecidamente apostólico, então também era excluído. Então muitos desses livros aqui falavam de purgatório, oração pelos santos, e várias outras doutrinas que depois entraram na Idade Média, porque a Igreja Católica abriu para alguns desses livros aqui. Mas desde cedo os cristãos disseram, esses livros que ensinam coisas contrárias à palavra de Deus, ao ensino que nós temos dos apóstolos, é o segundo critério, né? Primeiro, apostolicidade, segundo, a regra de fé. E o terceiro era catolicidade ou universalidade. Aqueles livros que eram reconhecidos e usados pelas igrejas. Lembra que a igreja começou em Jerusalém, mas ela se espalhou pelo Império Romano, alcançou até o Oriente, veio para o norte da África, foi para a Mesopotâmia, ela se espalhou, havia igreja em todo lugar. Então o livro que era reconhecido em todas essas regiões como sendo de fato palavra de Deus, era usado no culto e como base de doutrina, era o terceiro critério para compor a norma pela qual se reconheceria se um livro é inspirado ou não. Então, apostolicidade, concordância com o ensino apostólico e universalidade, o quanto o livro era conhecido e usado pelas igrejas. Se um livro batia nessas três, então a igreja reconhecia aquele livro como sendo de fato a palavra de Deus. E usando esse critério, então a igreja chegou até no século IV com a forma definitiva. O que é que precipitou a igreja a fazer uma lista? Porque esses livros eles já eram lidos, eles eram usados, serviam de base de pregação. Sim, a essa altura vale dizer que os primeiros cristãos eles adotaram o cânon do Antigo Testamento dos 36 livros, né? Eles adotaram, exatamente como os judeus adotavam. Então, o cânon hebraico, os primeiros cristãos aceitaram e rejeitaram também todos aqueles escritos, né, do Antigo Testamento, a ascensão de Moisés e tudo mais. Rejeitou tudo aquilo. E aí já havia, no século I, no século II, já começava a circular as listas contendo os livros que eram adotados em todo lugar como sendo a palavra de Deus. Então, o cânon Muratori, que é a lista mais antiga que a gente tem, é um fragmento que data aí do século II, onde tem boa parte dos livros que nós já temos hoje nos 66 livros. Mas o que precipitou uma decisão da igreja foram 3 elementos, pelo menos aqui, que eu queria mencionar para vocês. O primeiro foi, no século II, apareceu um cidadão chamado Marcião.
E Marcião disse que, da parte de Deus, ele era um gnóstico, né? Ele era um apóstolo gnóstico, na verdade, se considerava apóstolo de Jesus Cristo. E ele disse que tinha recebido uma revelação de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo, um Deus mau, um Deus que manda matar mulher, criança, que manda fazer guerra, que quer sangue. Enquanto que Jesus Cristo era amoroso, era compreensível, era bondoso, atendia todas as pessoas. Então, na verdade, não existe um só Deus. Tem o demiurgo e o verdadeiro Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos os livros que falam de Deus como sendo um Deus que dá uma lei, que condena, um Deus que é mau e vingativo, isso não pode ser de Deus. Então, ele criou o seu próprio cânon, onde tinha somente um evangelho, o evangelho de João, algumas poucas cartas de Paulo, e o resto, ele disse, é tudo falso. E aí ele começou a ensinar isso na igreja. E aí os cristãos disseram, mas peraí, nós temos então que definir, né? Porque o Marcião foi o primeiro a tentar fazer um cânon, e ele começou a fazer isso de maneira errada, né? Começou a fazer isso de maneira errada. A essa altura, mais ou menos, eu não sei precisar a data, mas eu creio que é um pouco depois, aparece um cidadão chamado Montano, dizendo que estava recebendo da parte de Deus dons de revelação. Ele tinha duas profetisas, Maximila e Priscila, e ele dizia assim, que quando o Espírito Santo vem sobre elas, é como se Deus estivesse dedilhando a harpa e produzindo sons e profecia. E tudo que essas profetisas e o Montano dizia era tão inspirado como os apóstolos. Isso aí então forçou a igreja a dizer, então peraí, o que é inspirado e o que é que não é? Mais um elemento que obrigou a igreja a fazer uma definição. E aí o terceiro elemento, já falei de Montano, né? Falei de Marcião, e o terceiro elemento foi a multiplicidade dos escritos. Começaram a aparecer esses escritos apócrifos e tudo mais. Em outras palavras, a igreja pós-apostólica, os pais da igreja que vieram depois dos apóstolos, eles tinham que tomar uma decisão, porque estava havendo a maior confusão, com o cânon de Marcião, com a ideia de revelação continuada de Montano, com o surgimento dos livros apócrifos. Então, o que é realmente palavra de Deus? O que é que as igrejas têm que aceitar? E aí, depois de muitos concílios, muita discussão, no século IV, então, a igreja finalmente fecha o cânon nos 66 livros que nós temos hoje. Mas não foi sem critério, não é? E você pergunta, e aí você vê a providência de Deus. Deus não somente inspirou esses livros, mas através da sua providência, ele leva a igreja, mesmo que através de um processo doloroso e longo, a reconhecer quais são esses livros. E tem mais ainda um terceiro milagre, que é a preservação desses livros. O cânon bíblico são os livros mais bem atestados de todo o mundo. Só do Novo Testamento nós temos mais de 5.000 manuscritos, fragmentos, pedaços de textos, pedaços de barro onde gravaram textos, lecionários, cartas que reproduzem versículos bíblicos, que nos ajudam a compor os originais com mais de 90%, chegando perto de 100% de certeza. No Antigo Testamento nós também temos centenas e centenas de manuscritos, datando. A descoberta mais recente foi os manuscritos do Mar Morto, que foram escritos mais ou menos no período de Cristo Jesus, por uma seita de essênios que moravam numa região chamada de Qumran, ao lado do Mar Morto. Eu não sei se a gente vai visitar na visita que vai fazer. Vai fazer? Só fazer propaganda da nossa... Não devia fazer, que vai deixar a gente com raiva, que já está fechado, né, Paulo? Ô, pastor. Então, mas nós vamos passar lá por Qumran e ver lá o lugar onde ficou guardado esses manuscritos datando da época de Cristo, contendo textos de Isaías, de Abacuque e de vários outros livros do Antigo Testamento, exatamente como nós temos hoje. Então, não existe um livro mais bem atestado arqueologicamente, manuscritologicamente, do que os livros da Bíblia. Você pega, por exemplo, Homero, Sócrates, Platão, esses grandes nomes da antiguidade, o que é que a gente tem deles? A gente tem reprodução do que ele falou nos escritos de outras pessoas,
em documentos assim, muito longe, longe, longe demais da época em que eles viveram. Então, e ainda tem gente que vem querer nos criticar, não é? E querer lançar suspeita a respeito da palavra de Deus.